Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise. Olha, o desafio que a gente tem pela frente hoje é, sem exagero, monumental, mas ele é absolutamente essencial para qualquer pessoa que leva a sério o estudo das Escrituras. A questão é, como é que a gente, imersos aqui no nosso contexto brasileiro do século XXI, com toda a nossa bagagem, consegue construir uma ponte segura, confiável, para o mundo mental dos autores israelitas antigos? A distância que nos separa não é só de tempo, é um abismo de cosmovisão, de linguagem, de pressupostos culturais. O risco da gente se perder no caminho, ou pior, de impor os nossos significados no texto sagrado sem nem perceber, é uma ameaça constante. E para nos guiar nessa jornada, tanto intelectual quanto espiritual, a gente vai ter a companhia de um dos maiores acadêmicos do Antigo Testamento da nossa geração, o professor John H. Walton. É através da obra dele que a gente vai explorar não só os perigos e as armadilhas da má interpretação, mas o que é mais importante, a gente vai buscar traçar um caminho a seguir, um método que nos permita uma leitura que seja de fato fiel à intenção do autor e, por consequência, à mensagem divina. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente estruturou nossa jornada em 6 etapas fundamentais, pensadas para nos levar passo a passo a uma maturidade maior na interpretação. A gente começa estabelecendo os alicerces, os princípios do que seria a leitura fiel das Escrituras. Depois, a gente vai fazer uma mudança de paradigma que é crucial. Vamos deslocar o nosso foco do eu para a história maior de Deus. A terceira etapa vai ser de desconstrução. Sabe, a gente vai analisar criticamente 5 tendências a evitar, que acabam minando uma interpretação saudável. A partir daí, a gente começa a reconstruir, aprendendo a viver à luz das Escrituras de uma forma íntegra. Na quinta sessão, a gente vai aplicar toda essa sabedoria no terreno mais difícil da vida, gerenciando crises com sabedoria. E por fim, a gente conclui com o objetivo final de toda essa jornada. A gente quer vislumbrar com mais clareza o rosto de Deus. Vamos começar? Vamos lá então. Entrando na nossa primeira sessão, o objetivo aqui, veja bem, não é simplesmente acumular um conhecimento técnico sobre métodos de interpretação. A meta é muito mais ambiciosa. É encontrar uma forma de ler as Escrituras que genuinamente transforme uma vida. Só que toda jornada transformadora precisa começar no lugar certo, com os pressupostos corretos. A pergunta que vai nos guiar aqui é, afinal, quais são as regras do jogo da interpretação? Como é que a gente pode ter certeza de que está no caminho certo desde o primeiro passo, antes mesmo de abrir o texto para analisar uma passagem específica? Para ilustrar esse ponto de partida, o John Walton usa uma analogia que, olha, é brilhante. Ele pega de um livro infantil sobre um trenzinho chamado Turtle. A principal regra por Turtle era bem simples. Permaneça nos trilhos, não importa o que aconteça. Só que o jovem trem vivia se distraindo, saía dos trilhos para ver as flores. Então, para ensinar uma lição, os engenheiros combinaram que toda vez que ele saísse dos trilhos, uma bandeira vermelha ia aparecer, sinalizando o erro. Walton argumenta que a maior parte do que a gente aprende sobre interpretação bíblica funciona assim, como essas bandeiras vermelhas. É uma lista enorme de não faça isso, cuidado com aquilo, não cometa essa falácia, é um não alegorize demais, não tire o texto do contexto, não ignore o gênero literário. E claro, esses avisos são úteis, são necessários, mas eles só nos dizem onde a gente não deve estar. O nosso objetivo, no entanto, é mais positivo. É encontrar a bandeira verde, o sinal que nos diz que a gente está no caminho certo, nos trilhos corretos da intenção do autor. E essa bandeira verde, o princípio que norteia toda a obra dele, é o foco incansável na intenção literária original. E isso nos leva direto ao princípio fundamental de toda leitura fiel. Um princípio que exige uma virtude intelectual que, convenhamos, anda meio escassa, a humildade. Antes da gente correr para perguntar o que esse texto significa para mim, tem uma pergunta mais difícil, mais demorada e infinitamente mais importante. O que esse texto significou para o seu público original? O primeiro ato de interpretação tem que ser um esforço consciente para a gente silenciar a nossa voz do século XXI com todas as nossas certezas e preconceitos. O objetivo não é ler como um brasileiro moderno, sabe? Com uma mentalidade capitalista, individualista, pós-iluminista. O desafio é tentar, na medida do possível, ouvir o texto como um antigo israelita teria ouvido lá no tempo e no lugar dele. Se no final da nossa leitura a única voz que a gente consegue ouvir é um eco dos nossos próprios pensamentos, das nossas convicções, então a gente falhou. A gente perdeu a mensagem de Deus e ficou só com a idolatria da nossa própria voz. Agora, e aqui tem um paradoxo fascinante. A diversidade de leitores de hoje pode, na verdade, nos ajudar a ouvir melhor aquela voz antiga. O Walton argumenta que, embora a meta seja a intenção do autor, diferentes culturas de hoje podem iluminar facetas do texto para as quais a nossa própria cultura nos deixa cegos,
Por exemplo, um leitor de uma cultura asiática, onde a identidade coletiva e a honra da família são centrais, talvez consiga captar nuances sobre a aliança de Deus com Israel como um povo que um leitor ocidental, obcecado com a autonomia do indivíduo, jamais perceberia. Alguém de um contexto africano tradicional, mais familiarizado com um mundo onde o sagrado e o profano não são separados, e o politeísmo é uma realidade viva, pode ter uma compreensão muito mais intuitiva dos desafios que Israel enfrentava com os deuses cananeus. E um refugiado, alguém que perdeu sua terra, sua casa, essa pessoa pode se conectar com a dor, a esperança e a teologia do exílio babilônico de uma forma que a maioria de nós, na nossa estabilidade, nem imagina. O ponto crucial é este. Essas múltiplas vozes não substituem a voz do autor. Elas nos dão novas lentes, novas ferramentas, para a gente conseguir ouvi-la com mais fidelidade e clareza. Chegamos agora a uma das mudanças mais radicais e importantes que o Walton propõe. Esta sessão vai literalmente visualizar a diferença gritante entre a forma como a maioria de nós, muitas vezes com as melhores das intenções, lê as Escrituras e um método mais fiel e que, no fim das contas, transforma muito mais. É uma mudança de foco do micro para o macro, do individual para o corporativo e, fundamentalmente, do egocentrismo para o teocentrismo. Este slide é, sem dúvida, o coração da proposta do Walton. Vamos olhar com calma? À esquerda, a gente tem a prática comum, que é o modelo padrão de grande parte da nossa leitura devocional hoje em dia. Nesse modelo, cada pedacinho da Bíblia é visto como uma fonte que tem que irrigar diretamente o meu pequeno mundo pessoal, meus problemas de hoje, minhas dúvidas, minhas agendas, meu desejo por sucesso. A pergunta que domina, seja dito ou não, é sempre o que esse versículo significa para mim. O resultado disso, segundo Walton, é uma leitura fragmentada, anacrônica e, no final, distorcida. A gente corre o risco de transformar a grandiosa e complexa história da redenção num mero manual de autoajuda. Agora olhem para a direita, para a prática melhor. Notem a diferença na arquitetura. Aqui, as passagens individuais não vão direto para o eu. Elas fluem primeiro para um reservatório central, a história de Deus. A pergunta muda radicalmente. Passa a ser o que esta passagem, seja uma lei, uma narrativa, um salmo, o que ela contribui para a nossa compreensão da história geral de Deus, dos seus planos, dos seus propósitos para a criação. Só depois que a gente entende como cada peça se encaixa nesse imenso quebra-cabeça, é que essa compreensão informa quem somos como nós, o povo de Deus, e como a gente deve viver. Essa mudança liberta a gente da tirania de ter que achar uma aplicação pessoal imediata para cada versículo e nos convida a ficar maravilhados com a grandiosidade do plano de Deus, do qual somos apenas uma pequena, mas significativa parte. Essa citação do Walton é um soco no estômago, mas um soco necessário. Quando a gente usa a Bíblia primariamente para validar o que a gente já pensa, para garantir nosso sucesso, ou para achar soluções rápidas para os nossos problemas, a gente está, na verdade, sequestrando o texto para servir aos nossos próprios fins. O Walton vai além e diz que essa prática pode ser até uma violação do terceiro mandamento, tomar o nome do Senhor em vão. Não se trata só de usar o nome Deus de forma leviana, mas de invocar a autoridade da sua palavra para carimbar e endossar as nossas próprias agendas e interesses. A leitura fiel exige uma renúncia. O foco tem que ser sempre Deus, seus propósitos, sua glória, sua história. Nós somos os coadjuvantes. Ele é o protagonista. Ponto final. Resumindo, o que a gente estabeleceu nesta sessão é o alicerce para todo o resto da nossa conversa. A leitura fiel começa com uma reorientação radical, uma verdadeira conversão intelectual e espiritual. É um movimento de sair de nós mesmos, do nosso egocentrismo, para uma postura de admiração, de curiosidade e de submissão à grande história que Deus está contando no mundo. A pergunta-chave deixa de ser o que eu ganho com isso e passa a ser como esta passagem me ajuda a entender melhor a história de Deus e como eu posso participar dela. Essa mudança de perspectiva é a chave que abre a porta para uma compreensão muito mais profunda, rica e autêntica das Escrituras. Ok, agora que a gente estabeleceu a fundação correta e esse paradigma focado em Deus, a gente entra na fase de desconstrução. Com base naquele modelo falho da prática comum que a gente acabou de ver, o Walton identifica 5 tendências, 5 hábitos de leitura que são extremamente comuns, mesmo entre gente sincera e devota, mas que funcionam como verdadeiras minas terrestres no caminho da interpretação fiel. Então vamos agora identificar e analisar cada uma dessas armadilhas hermenêuticas em detalhe. Aqui estão as 5 armadilhas que a gente vai explorar. Primeiro, a famosa caça a textos de prova. Segundo, a busca por pérolas inspiracionais. Terceiro, a procura por promessas pessoais. Quarto, a visão da Bíblia como um mero inventário de mandamentos a obedecer. E quinto, a tentativa de encontrar Jesus em cada cantinho do Antigo Testamento.
Cada uma delas do seu próprio jeito. É uma forma de colocar o eu e as nossas agendas no centro da interpretação, no lugar da história de Deus. Vamos desarmar cada uma delas, uma por uma. A primeira armadilha é talvez a mais conhecida e praticada: a caça a textos de prova, ou, em inglês, proof texting. Sabe como é? A gente já tem uma opinião formada sobre algum assunto, teologia, política, costumes, e vai à Bíblia não para aprender ou para ser moldado, mas para encontrar munição. A gente pega um versículo aqui, uma frase ali, arranca do contexto literário, histórico, e usa como arma para provar nosso ponto num debate. O Walton menciona o debate sobre o papel da mulher no ministério como o exemplo clássico, onde os dois lados frequentemente caem nessa armadilha. Aqui no Brasil, a gente vê isso todo dia em debates políticos e sociais, onde a escritura é usada como uma ferramenta para justificar posições ideológicas, em vez de ser uma fonte de sabedoria que nos desafia. O problema é que o ponto de partida não é o texto, é a nossa agenda. O texto vira um servo dos nossos preconceitos. Este é um exemplo comovente e poderoso do perigo do proof texting. Imaginem pais de luto que perderam um filho pequeno. Eles buscam desesperadamente por conforto e um conselheiro bem-intencionado pode apontar para essa fala de Davi depois da morte do filho dele com Batseba. A interpretação comum e que conforta é: viu? Davi sabia que ia para o céu e veria seu filho lá. Logo, crianças que morrem vão para o céu. Só que, como Walton demonstra, essa leitura, embora seja pastoralmente sensível, ignora completamente o contexto teológico do Antigo Testamento. Para um israelita como Davi, o destino logo após a morte não era o céu como a gente pensa hoje. Era o Sheol, um lugar sombrio, silencioso, no submundo, para onde todos iam, justos e injustos. A esperança da ressurreição era, na melhor das hipóteses, uma ideia bem vaga ainda. O que Davi estava expressando era a realidade dura e final da morte. Ele se juntaria ao seu filho no pó, no Sheol. Mas o filho não podia voltar à terra dos vivos. Usar esse texto para oferecer um conforto teológico que ele não foi projetado para dar é um desrespeito ao seu significado original. A segunda tendência é a busca por pérolas inspiracionais. É a prática de ler a Bíblia como se fosse um livro de citações do Instagram, procurando por pequenas frases que nos façam sentir bem, motivados, inspirados. O perigo aqui é uma espiritualização excessiva que ignora o significado concreto, histórico e às vezes bem desconfortável do texto. Walton usa o famoso exemplo de Davi sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, lá em 1 Samuel 13,14. A gente lê isso e imediatamente pensa num modelo de piedade pessoal e fica aspirando a ter um coração como o de Davi. No entanto, Walton explica que a frase hebraica, no seu contexto, não se refere à qualidade moral ou à devoção de Davi. Refere-se ao fato de que Deus escolheu Davi de acordo com os seus próprios critérios e planos, o seu coração, em contraste com Saul, que foi escolhido segundo os critérios do povo. A ênfase da passagem não está no caráter de Davi, mas na soberania de Deus em executar seus planos por meio de quem ele escolhe. A terceira armadilha é extremamente comum, especialmente em certos círculos evangélicos no Brasil. É a tendência de ler a Bíblia como um catálogo, um talão de cheques de promessas pessoais. A gente pega garantias feitas por Deus à nação de Israel, dentro de um contexto de aliança muito específico, e aplica essas promessas sem critério nenhum a nós mesmos como indivíduos no século XXI. O Walton argumenta que isso não só distorce o texto e cria expectativas que não são realistas, mas também alimenta uma fé transacional, onde Deus é visto como um provedor de benefícios em troca da nossa obediência. Essa tendência é um dos principais motores teológicos do que se conhece por aí como teologia da prosperidade, onde a fé vira um meio para obter bênçãos materiais e sucesso pessoal, tudo com base em promessas arrancadas de seu contexto original. Jeremias 29:11. Talvez o caso mais famoso e mal utilizado de todos. Quantas vezes a gente não vê essa passagem em quadros, canecas, postagens como uma garantia pessoal de sucesso e de uma vida sem problemas? Walton nos chama a olhar o contexto com atenção. Essa promessa não foi enviada num cartão de felicitações. Foi parte de uma carta dura enviada pelo profeta Jeremias aos exilados judeus na Babilônia. Um povo que tinha perdido tudo: sua terra, seu templo, sua soberania. A mensagem de Deus foi um balde de água fria contra os falsos profetas que prometiam um retorno rápido. Deus estava dizendo: vocês vão ficar aqui por 70 anos. Construam casas, plantem jardins, casem seus filhos, se virem aí na crise. É nesse contexto de sofrimento e de longa espera que a promessa vem. E a promessa é para o coletivo, para a nação. Eu tenho um plano para o futuro da nação, para restaurar vocês como o meu povo da aliança. Não é um cheque em branco para a prosperidade individual de qualquer pessoa em qualquer época. Se apropriar dela como uma garantia pessoal de uma vida sem danos, desonra ao seu significado histórico profundo e pode criar uma fé frágil que desmorona quando os danos inevitavelmente chegam. A quarta armadilha é o legalismo.
ver a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, como um grande livro de regras. A gente reduz a rica tapeçaria da Torá a uma lista de pode e não pode. O Walton nos lembra de um detalhe linguístico fascinante. O que a gente chama de os 10 mandamentos, no hebraico original são as 10 palavras. Isso sugere algo muito mais amplo e profundo do que uma legislação fria. A Torá não é primariamente um código legal no sentido moderno, mas uma instrução. É isso que significa a palavra Torá, que visa cultivar sabedoria no povo de Deus, para que saibam como viver em um relacionamento correto com Ele e uns com os outros, refletindo o caráter do seu Deus. Vê-las só como regras a serem obedecidas cegamente é perder a sabedoria, os princípios e os valores que sustentam essas instruções. A última armadilha é sutil e muitas vezes nasce de um desejo genuíno de exaltar Cristo. É a tendência de tentar encontrar Jesus debaixo de cada pedra no Antigo Testamento. Embora o Novo Testamento deixe claro que o Antigo Testamento como um todo aponte para Jesus, isso não significa que cada versículo, cada personagem ou cada objeto seja uma alegoria direta ou uma tipologia de Cristo. O Walton adverte que essa abordagem, quando feita sem controle e sem respeito pela intenção do autor original, abre a porta para especulação sem limites, onde o significado do texto não vem mais do texto, mas da imaginação de quem lê. Ele cita o exemplo de Orígenes, um brilhante pai da igreja que interpretou o Cântico dos Cânticos não como um poema de amor humano, mas como uma alegoria do amor de Cristo pela igreja. Por mais bonita que seja a ideia, não há nada no texto que sugira que essa era a intenção do autor. Quando a gente faz isso, a autoridade se desloca do texto para o leitor. E assim a gente conclui nossa fase de desconstrução. É crucial entender uma coisa: evitar essas 5 armadilhas, textos de prova, pérolas inspiracionais, promessas pessoais, listas de regras e alegorias descontroladas, não torna a Bíblia menos relevante ou menos poderosa. Pelo contrário, nos força a honrar sua integridade e a ouvir o que ela realmente tem a dizer, em vez de impor o que a gente quer que ela diga. Isso nos liberta para ler o texto em seus próprios termos, e isso nos traz de volta à nossa metáfora inicial. Em meio a todas essas bandeiras vermelhas que nos dizem para parar, tem uma bandeira verde constante que nos guia para frente. A busca incansável, honesta e humilde pela intenção literária do autor original. Esse é o trilho seguro que a gente deve seguir. Bom, tendo desarmado as principais armadilhas da má interpretação, a gente entra agora na fase de reconstrução. Porque não basta saber o que evitar, certo? A gente precisa construir uma estrutura positiva para aplicar as escrituras nas nossas vidas de forma fiel e transformadora. Se o objetivo não é simplesmente extrair regras, promessas e inspirações para o eu, qual é então o objetivo? Como é que a leitura correta das Escrituras molda uma vida que é verdadeiramente fiel? Para nos ajudar a entender o que a vida fiel não é, o Walton usa o trabalho do sociólogo Christian Smith, que criou o termo deísmo terapêutico moralista para descrever a religião de fato da maioria dos jovens ocidentais e que, olha, se aplica perfeitamente a muitas correntes religiosas no Brasil. Vamos analisar essa tabela. Primeiro, a característica moralista. A religião é reduzida a um código de conduta para ser uma boa pessoa, agradável, não causar problemas. O contraponto da leitura fiel é que o objetivo não é só seguir regras, mas participar ativamente dos propósitos de Deus no mundo. Segundo, a característica terapêutica. A religião e Deus existem como ferramentas para me fazer feliz, bem-sucedido, com boa autoestima. A leitura fiel inverte isso. A religião existe para a glória de Deus. Nosso bem-estar é um possível subproduto, não o objetivo principal. Terceiro, a característica deísta. Deus é como um bombeiro cósmico. Ele existe, mas é distante e só é chamado em emergências. A leitura fiel, por outro lado, revela um Deus radicalmente presente, com quem vivemos num relacionamento constante. Esse deísmo terapêutico moralista é o resultado natural de uma leitura centrada no eu. Então, qual é o quadro geral, a grande história que o deísmo terapêutico moralista perde completamente? Segundo Walton, a espinha dorsal da história bíblica de Gênesis e Apocalipse pode ser resumida num tema central: o desejo de Deus de habitar em relacionamento com o seu povo, em seu lugar. A gente vê isso na presença de Deus caminhando no Jardim do Éden. Vemos no projeto do tabernáculo no deserto, para que a presença dele pudesse viajar com o povo. Vemos na construção do templo em Jerusalém. Vemos a culminação na encarnação de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Vemos na vinda do Espírito Santo que transforma a própria comunidade em templo. E vemos na visão final da Nova Jerusalém, onde a própria cidade se torna o lugar da habitação de Deus com a gente. Essa é a grande história. A vida fiel, portanto, é uma vida vivida à luz dessa realidade. Somos criados para o relacionamento com um Deus que se move em nossa direção, desejando estar presente. Entender esse quadro geral tem consequências práticas e radicais.
Se o nosso foco é a presença e o relacionamento com Deus, nosso papel no mundo se transforma. A gente para de buscar poder para julgar ou governar o mundo e passa a ser aquele que serve humildemente, refletindo o caráter do Deus que se fez servo. A unidade da igreja deixa de ser uma questão de conveniência e vira uma prioridade teológica. A forma como nos relacionamos uns com os outros reflete para o mundo a glória do Deus que adoramos. Isso vai para as nossas instituições. Elas existem não para fazer um nome para nós mesmos, como os construtores da Torre de Babel, mas para exaltar o nome de Deus. Quando uma igreja, um seminário ou uma escola cristã prioriza sua reputação ou seu crescimento acima do bem-estar das pessoas e da glória de Deus, está agindo em total contradição com a grande história das Escrituras. Para resumir esta importante sessão de reconstrução, a gente pode dizer que a jornada da interpretação fiel nos leva, inevitavelmente, a uma vida fiel. E uma vida fiel é, fundamentalmente, uma vida descentralizada. É o abandono consciente de uma fé terapêutica e moralista centrada em nós e o abraçar de uma vida radicalmente centrada em Deus, na sua presença, nos seus propósitos e na sua glória. Não se trata de anular a si mesmo, mas de encontrar o verdadeiro eu, a verdadeira identidade, no contexto da grande e maravilhosa história de Deus. Até aqui, a gente falou de princípios e práticas que funcionam bem quando o céu está azul e a vida está em ordem. Mas e quando a tempestade chega? Como esse método de leitura nos ajuda não na prosperidade, mas no meio do sofrimento, da perda, da crise? Esta sessão aborda uma das questões mais difíceis da vida e da teologia. O que a Bíblia, lida fielmente, tem a nos oferecer quando o nosso mundo parece estar desmoronando. Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro esclarecer uma questão fundamental. O que Deus realmente quer de nós? O Walton argumenta que a resposta bíblica não é uma lista de tarefas. Deus quer a nossa participação nos seus planos e propósitos. Isso inclui a santidade, mas não como uma meta a ser alcançada pelo nosso esforço, e sim como um status que Ele nos dá em Cristo e que somos chamados a viver. Inclui a prática da justiça, como em Miqueias 6:8, que nos chama a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com nosso Deus. E inclui seguir a vontade de Deus, mas não como um mapa detalhado para cada decisão, e sim como um alinhamento do nosso coração com os grandes propósitos dele para o mundo. Agora, a pergunta inversa, e esta é profundamente provocadora. O que nós queremos de Deus? O que a gente espera em troca do nosso serviço, da nossa fé, da nossa obediência? Walton oferece uma resposta que é chocante, libertadora e profundamente bíblica. A resposta correta é nada. Deus não nos deve absolutamente nada. A fé não é uma transação comercial onde nosso serviço obriga a Deus a nos dar um pacote de benefícios. Isso é o que o Walton chama de transacionalismo, e é uma perversão do Evangelho da Graça. Por causa da sua graça, somos nós que devemos nossas vidas a Ele incondicionalmente. Tudo que a gente recebe dele, cada respiração, cada bênção, a própria salvação, é pura graça, não pagamento por serviços prestados. Entender isso é o primeiro passo para enfrentar uma crise com maturidade. E essa analogia é simplesmente poderosa para ilustrar essa mudança de mentalidade. A visão transacional nos vê como o motorista do nosso próprio carro. A gente define o destino, sucesso, família perfeita, vida confortável, e convida Jesus para ser o copiloto, para nos ajudar a chegar ao nosso destino. A visão bíblica é radicalmente diferente. Jesus não está interessado em ser um passageiro no nosso carro. Ele nos chama para abandonar completamente o nosso carro, com nossos mapas e nossa ilusão de controle, e embarcar no trem dele, o expresso dos planos e propósitos divinos. A gente vira passageiro na jornada dele, confiando que o maquinista soberano sabe para onde está indo, mesmo que a paisagem seja assustadora ou o caminho desconhecido. Então, como essa confiança vira estabilidade durante uma crise? Walton nos convida a redefinir 3 conceitos cruciais que a gente muitas vezes entende mal. Primeiro, o descanso. O descanso que Jesus oferece não é uma vida livre de problemas, mas uma estabilidade interior. Um equilíbrio que transcende o caos de fora. É a serenidade de saber que estamos no trem de Deus, mesmo que ele passe por um túnel escuro. Segundo, a paz. A paz bíblica, shalom, não é a ausência de conflito ou dor, mas a liberdade do medo que paralisa. É a consciência profunda no maquinista, mesmo quando a tempestade balança o vagão. Terceiro, a coerência. Numa crise, a nossa necessidade de entender por que isso está acontecendo é imensa. O Walton argumenta que a verdadeira coerência não vem de ter todas as respostas, mas de confiar na ordem, na sabedoria e na bondade de Deus, mesmo quando a gente não consegue, da nossa perspectiva limitada, compreender os caminhos dele. Em suma,
Essa sessão nos mostra que uma leitura fiel das Escrituras não nos equipa para as crises da vida com respostas prontas ou fórmulas mágicas. Ela nos oferece algo muito mais profundo e robusto, uma reorientação fundamental do nosso ser. Ela nos move da busca desesperada por explicações para a prática diária, difícil mas libertadora, da confiança nos propósitos maiores de um Deus soberano e bom. Não é sobre entender o porquê, mas sobre confiar em quem está no controle do trem. E assim a gente chega à nossa sessão final. Aqui vamos amarrar todas as pontas que discutimos, os princípios, as armadilhas, a vida prática, a gestão de crises e um chamado final poderoso à ação. Qual é o resultado, o objetivo último de todo esse esforço por uma leitura fiel? O que de fato está em jogo? O Walton nos confronta com esta citação sóbria de James Sire. Muitos de nós somos rápidos em apontar os erros de interpretação nos outros, em outras denominações, outras teologias. Mas o Walton nos força a perguntar: a gente já examinou com o mesmo rigor a nossa própria metodologia? A verdade é que muitos cristãos sinceros operam com uma metodologia não examinada, um conjunto de hábitos de leitura que aprenderam por osmose, sem nunca pensar criticamente sobre eles. O resultado é que podemos estar cometendo os mesmos erros que criticamos nos outros. E o que está em jogo é muito alto para sermos descuidados. A honra do nome de Deus e a integridade do testemunho da Igreja dependem da forma como lidamos com seu livro. E qual é o antídoto? Como a gente coloca a nossa própria casa em ordem? Voltamos ao nosso ponto de partida, fechando o círculo. A cura para uma metodologia não examinada, descuidada, baseada em tradições humanas, é o compromisso rigoroso, consistente e humilde com a busca pela intenção literária do autor. Essa é a nossa bandeira verde. É a âncora que nos impede de sermos levados pelos ventos das nossas próprias inclinações e agendas. É o princípio que nos mantém, como o trenzinho Tuttle, nos trilhos seguros da interpretação fiel. Para encerrar, o Walton nos oferece uma analogia final, que é bela e poderosa. Pensem num software moderno de reconhecimento facial. Ele funciona coletando milhares de pontos de dados de um rosto, a distância entre os olhos, o formato do nariz. Quanto mais fotos, mais ângulos, mais dados ele tem, mais preciso e confiável se torna o reconhecimento. Ele aprende a ignorar anomalias, como um arranhão, e se ajusta a mudanças, porque tem um perfil robusto baseado em múltiplos pontos de dados. A leitura fiel da Bíblia funciona da mesma forma. O objetivo final é conhecer a Deus, ver o seu rosto. Cada passagem que a gente lê, cada narrativa, cada lei, cada salmo, cada profecia, adiciona um ponto de dado ao nosso entendimento de quem Deus é. Quanto mais a gente lê, especialmente as vastas e muitas vezes negligenciadas partes do Antigo Testamento, mais claro, mais nítido e mais preciso se torna o nosso reconhecimento do rosto de Deus. Se lermos só o Novo Testamento ou só nossas passagens favoritas, teremos uma imagem com poucos pontos de dados, incompleta, distorcida e facilmente confundível. Para conhecer verdadeiramente o rosto do Deus da Bíblia, a gente precisa de toda a Escritura. E assim concluímos essa nossa análise. O objetivo deste nosso encontro não foi apenas transmitir informações, mas lançar um desafio, intelectual e espiritual. Após essa jornada através dos princípios de John H. Walton, a pergunta final não é para o autor, mas para cada um de nós. Qual metodologia de leitura, talvez até agora não examinada, cada um de nós se sentirá compelido a avaliar e, se necessário, reformar em sua própria vida? A busca por uma leitura fiel não é um destino onde se chega, mas um compromisso contínuo, uma disciplina para toda a vida. É a jornada de uma vida inteira para ver com mais clareza o rosto de Deus e participar mais plenamente de sua grande história. Que este seja o nosso compromisso.